Olá, seja muito bem-vinda na jornada da costureira iniciante. Eu estou muito feliz em iniciar esse projeto, aliás, tirar esse projeto da gaveta, que já estava guardadinho há muitos anos, e mais feliz ainda por ter você aqui comigo. Bom, antes de eu começar, eu sei que algumas pessoas já me conhecem, mas eu vou me apresentar brevemente e ao longo da jornada vocês vão me conhecendo mais a fundo. Tá? Meu nome é Graziele. A minha história com a costura começou quando eu tinha em torno aí de uns 10 anos. Então eu ganhei a minha primeira máquina de costura da minha mãe, era uma máquina Singer, que eu tenho ela até hoje, depois eu mostro pra vocês. E ela vinha dentro de um armarinho assim de madeira. O armário já não existe mais, mas a máquina ainda costura perfeitamente. E foi minha mãe, que me ensinou ali nos primeiros passos com a costura. Depois disso, na adolescência, eu já costurava minhas próprias roupas, então se eu queria sair, eu comprava o tecido de manhã, muitas vezes, passava o dia costurando e à noite eu colocava minha roupa para mim sair. E nisso eu fui tomando gosto por essa mágica, né? Essa experiência tão positiva foi eu que fiz, né? Eu saía com as minhas amigas e todo mundo ficava encantado, porque era eu que tinha feito, né? Na época, ali eu tinha lá seus 17 anos, né? Então, todo mundo ficava admirado por eu conseguir costurar as minhas próprias peças. E vou falar uma coisa pra vocês, é uma emoção até hoje, que eu faço as roupas para os meus filhos, e quando as pessoas perguntam, foi eu que fiz. Então eu amo essa sensação foi eu que fiz. Então esse universo, né, criativo, transformador, fez com que eu entrasse na faculdade de moda. Eu sou de Cianorte, Paraná, e aqui é considerada a capital do vestuário. Então, por muito tempo, a gente tinha um fluxo muito grande de empresas de confecção aqui, e as faculdades também tinham cursos voltados para essa área. E eu entrei na faculdade de moda, me formei em 2007, e quando eu me formei, eu já fui direto para a indústria de confecção trabalhar como modelista. Então a costura, eu nunca trabalhei dentro de uma empresa como costureira, mas a costura me levou a ser modelista. Porque quando você sabe o processo da costura, fica mais fácil para você conseguir projetar aquela roupa, aquele acabamento. Então logo eu já fui trabalhar na indústria. E naquela época eu já trabalhava com o sistema Audaces. Então em 2007, 2008, eu já trabalhava com o sistema Audaces, e uma escola técnica aqui da cidade me convidou, né, a escola chamada Sebrac, me convidou para lecionar aulas de modelagem. Foi uma experiência incrível, porque eu era muito nova, e as pessoas que chegavam até mim para aprender eram pessoas bem mais experientes do que eu. Então, era uma experiência assim, extraordinária, porque eu trocava muita informação, né, a gente tem que ter muita resiliência, né? Porque a pessoa que está chegando ali, às vezes, tem muito mais experiência em alguns aspectos do que você. Porém, você tem muito mais experiência com a tecnologia do que a pessoa que está chegando ali. Então, era uma troca de informação. Eu aprendi muito, me ensinei muito, mas aprendi muito também. Depois, eu fui para o Senai. E no Senai, eu fiquei lá durante uns 9 anos, mais ou menos. Então, eu fui professora lá, né? Uma técnica de ensino. E também coordenei cursos da área. Depois eu fui para o CEP. Então eu passei por 3 escolas técnicas, lecionando para as pessoas, muito bem conceituadas essas escolas são. Então isso me deu muita bagagem, fora que a prática de estar na indústria, fazendo aquilo todos os dias, se deparando com diversos tipos de erros, não só meus, mas com os outros também, que é o que acho que é o que mais faz a gente aprender, né? Observar os erros que acontecem de outras pessoas em outros processos, né? Então, isso fez com que eu ganhasse muita experiência de uma forma geral, se falando aqui de confecção de roupa. Então, desde 2007 até hoje, foram ali 19 anos de experiência, tanto dentro da indústria como nas escolas técnicas, né? Levando o aprendizado, como também estando na prática, dentro da indústria, entendendo vários erros, vários acertos que acontecem ali dentro também para que uma peça de roupa fique pronta. Então, é uma visão ampla de um todo ali que a gente consegue absorver muita coisa, né? Então, bastante anos de experiência ali com a área de confecção.
E durante esse tempo vi também muita gente desistir por não se achar capaz, ou muita gente comprar uma máquina dessa e depois não saber o que faz. Às vezes consegue ali fazer uma barrinha de um guardanapo, consegue fazer uma coisinha ou outra ali, tampa um buraquinho de uma roupa, mas não consegue produzir algo com essa superpotência aí que nós temos. E é por isso, né, que eu decidi criar essa jornada. Muitas pessoas do trabalho, no dia a dia, às vezes professores, que estavam ali comigo e falavam: Grazi, eu queria tanto aprender para me fazer minhas roupas, né? Então, se você chegou até aqui, provavelmente você tem uma máquina dessa parada em casa. Já tentou aprender e travou no meio do caminho. Já sabe o básico, mas quer consolidar algo mais aprofundado. Ou fica procurando vídeos e mais vídeos na internet, soltos, né, que não te levam a uma construção de conhecimento. Ou simplesmente você decidiu que agora é a hora. E eu já quero começar dizendo o seguinte, uma coisa muito importante: costura não é dom. Costura é técnica, é prática, é direção. E é exatamente isso que eu quero te mostrar aqui durante a nossa jornada. E como que vai funcionar? Durante essa semana, vocês vão ter aula todos os dias, às 4h30 da tarde, eu vou postar as aulas para vocês, tá bom? A partir da semana que vem, todas as quintas-feiras, vai ter conteúdo novo e conteúdo mais prático. Então, durante essa semana, nós vamos construir uma base de conhecimento sobre linhas, agulhas, tensão da máquina, enfim, tudo aquilo que você precisa para formar uma base de conhecimento, para você não travar na hora que você estiver costurando. E aí, além das aulas, nós teremos o grupo no WhatsApp, que alguns de vocês já estão lá. Então, quem não está no grupo ainda, entre lá no grupo, porque é por lá que eu vou colocar conteúdos a mais, vou tirar a dúvida de vocês. Então, se você assistiu um vídeo, ficou com dúvida em alguma coisa, anote, mande para mim, que eu vou abrir em algum momento, vocês vão mandar as dúvidas de vocês, eu vou compilar todas essas dúvidas e vou responder para vocês em um outro momento. Mas eu preciso ser bem sincera com vocês. Essa jornada não é para quem procura conhecimento imediato sem prática. Ela é para quem realmente deseja aprender, evoluir, construir conhecimento para nunca mais depender de outra pessoa para fazer a sua costura bem feita. Então, mesmo que você já sabe um pouco de costura, é bom assistir às aulas, né? Acompanhar os conteúdos que estão sendo colocados, porque a gente sempre aprende alguma coisa, sempre fica uma lacuna aberta e uma palavra muda tudo e vira a chave em algumas situações. Então, é sempre bom dar uma olhadinha, mesmo que você já tenha esse conhecimento, né? Assista, se for preciso, pergunte. Porque o maior erro que eu vejo nas pessoas que me procuram é que às vezes elas querem aprender pulando etapas. E aí você não tem uma base sólida. E quando você comete um erro, acaba desistindo, né? Por falta de conhecimento. Então, por isso, nós vamos aprender aqui um caminho certo a ser trilhado para que você tenha um conhecimento sólido de aprendizado. E eu sei que no primeiro momento essas aulas são mais maçantes, porque você não vai já sair fazendo uma primeira peça já de uma vez. Mas eu peço que tenha paciência e vá ingerindo essas cápsulas dia após dia, que logo você vai construir uma estrutura completa, uma peça inteira, e vários outros conhecimentos adquiridos durante esse processo. Então confie em mim, confie no processo, primeiro a base, depois a prática, e o caminho vai ficar muito mais leve para a gente trilhar. E uma coisa que eu quero aqui deixar bem alinhado com vocês é que na indústria, para a gente construir uma peça de roupa, existem várias máquinas de diversos tipos de acabamentos, tá? Mas o nosso foco aqui vai ser a máquina reta, e a máquina reta caseira, né, a doméstica, que eu vou trabalhar aqui com vocês. Eu não tenho o costume de costurar na máquina doméstica, as minhas máquinas são todas industriais. Eu tenho as máquinas domésticas que eu coloco para os meus alunos nas aulas, quando eu dou aula presencial, mas os alunos pedem muito, né? Mesmo que é a mesma coisa, né? Eu costurar na máquina industrial ou na máquina doméstica, eu acho que a falta de semelhança ali, né? O aluno precisa ver que eu realmente estou fazendo ali, né? Então eles me pedem muito para que eu faça na máquina doméstica. Então essa jornada eu vou fazer na máquina doméstica. Eu vou falar um pouquinho mais sobre elas com vocês, mas deixar bem claro aqui que eu só vou utilizar a máquina reta. A máquina reta ali, ó, a gente pode colocar ali
que ela faz 90% das coisas que a gente precisa, tá? Então, é uma máquina que produz muito, e para quem está aprendendo, e para quem às vezes vai costurar por hobby, né, não tem uma confecção ou uma intenção de costurar para vender, ela é excelente, tá? Depois eu vou dar dicas para vocês também, para quem não tem ainda, comprar sua máquina também. Então, também quero deixar claro que aqui nós não vamos trabalhar as particularidades de cada máquina. Né? Existem diversas máquinas e marcas no mercado, e fica impossível eu trabalhar aqui com as particularidades de cada uma. Como encher bobina, onde regula isso ou aquilo. A minha intenção aqui é ensinar os princípios que funcionam em qualquer máquina, para que você possa aplicar esse conhecimento em qualquer máquina reta que você, qualquer equipamento que você esteja aí, do outro lado da tela. Bom, gente, eu espero que você aproveite cada aula, pratique bastante, é muito importante. Não tenha medo de errar, porque todo mundo que costura hoje já foi iniciante um dia. E mesmo quem já tem muita prática, sempre há algo novo para aprender. Então prepare sua máquina, prepare seu caderninho e vem comigo, que eu tenho certeza que essa jornada será incrível. Te encontro amanhã para falar um pouquinho sobre as máquinas.